Olá, como vai? Essa é a sua TV Indaiá e nós estamos no programa Café e Cidadania. Como vocês sabem, o nosso programa é um programa de entrevista e bate-papo. Quero dizer a vocês que o conteúdo do programa, as mensagens que são trazidas por nossos convidados, são as ideias deles. Nós tentamos ser imparciais com o pensamento de cada entrevistado. E hoje eu estou trazendo aqui o senhor Antônio Reginaldo Gás. Você não conhece o senhor Antônio Reginaldo Gás? Talvez você saiba que ele é conhecido como o senhor Geice. Tudo bem, senhor Geice? Como vai? Tudo bem, você? Tudo bem? Satisfação. É uma satisfação estar aqui presente, dando essa entrevista para a TV Indaiá, né? Obrigado. Estou contente. A satisfação é nossa. Obrigado. Senhor Geice, eu trouxe o senhor aqui porque o senhor é conhecido como a memória viva de Indaiatuba. Se tem alguém que possa contar a história para nós sobre Indaiatuba, é o senhor Geice. Quanto tempo o senhor está aqui? Olha, eu costumo dizer para os amigos que eu estou aqui há 170 anos. Né? E todo mundo fica assim, estranha, né? Como é que pode uma coisa dessa, tanto tempo? Não, mas é uma homenagem que eu faço à minha família. Porque o meu tetravô veio para cá em mais ou menos em 1840, por aí. Né? Aí nasceu a minha bisavó, que é a primeira indaiatubana da família, vamos chamar assim. Minha avó nasceu aqui, minha mãe nasceu aqui, eu nasci aqui. Entendi. Né? Então são 170 anos 170 anos de Indaiatuba, né? A minha bisavó casou com um italiano, Francisco Lanzi. A minha avó casou com um italiano, Carlos Tancler. A minha mãe casou com um alemão chamado Gustavo Geis. Aí aparece eu, né, por último. Isso há cerca de 80 anos atrás. Já estou vendo que o senhor tem boa memória mesmo para lembrar isso aí. Eu mal lembro o nome da minha avó. O senhor faz parte de uma entidade aqui em Indaiatuba, que é a Promemória de Indaiatuba. O senhor poderia me falar sobre essa entidade, como funciona, qual o propósito dela? Isso eu falo com muito prazer porque, na verdade, a Fundação Promemória, que esse é o nome dela, ela nasceu em 1987. E foi um projeto meu e de mais dois amigos. Um chamado Nilson Cardoso de Carvalho e o outro Antônio da Cunha Pena. Infelizmente, Nilson Cardoso de Carvalho já não está mais entre nós. E esse projeto foi levado ao prefeito da época, de se criar uma fundação aqui que pudesse cuidar de todo o patrimônio histórico da cidade. Resgatar a memória. E o arquivo também, e o arquivo e o patrimônio, né? E o projeto foi muito bem aceito na época pelo prefeito José Carlos Toninho. Mas só que nós tivemos um hiato aí porque mudou o governo, foi no final do governo dele. O governo seguinte não se interessou muito em dar sequência. Então tivemos que esperar 4 anos, até um pouco mais, para retomar o projeto. Aí no governo Flávio Toninho nós conseguimos implantar a fundação. Tá. Quer dizer, hoje, isso foi em 1994. Porque um governo ficou parado. No primeiro governo ela ficou parada. Depois houve outros problemas também, que foi a mudança da Constituição de 88, né? Então aquele projeto que nós apresentamos já não servia mais, porque não adequava as leis. As leis mudaram, né? Então em 94 nós conseguimos inaugurar a fundação, dia 1º de fevereiro de 1994. Portanto, ela hoje já está com 16 anos de vida. E a função do senhor na minha opinião, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu para a cidade, porque quando nós recebemos o acervo da fundação, ela estava no depósito da prefeitura. E onde fica hoje? Tem uma sede? Sim, nós temos uma sede, sim. O arquivo público fica na Avenida Major Alfredo Camargo, no final dela, esquina da Tamandaré. E nós temos o casarão também, que tem a outra parte, que é a parte de museu, de biblioteca, né? E nós temos um acervo fotográfico imenso. Eu calculo hoje que nós recebemos por doação de muita gente da cidade aí, né? Acredito. Então nós temos um arquivo lá, eu calculo que tem umas 30 mil fotos de Indaiatuba. Em papel mesmo, Em papel. Nós estamos trabalhando para digitalizar tudo. Bacana. Então, tem um projeto para isso. A função do senhor nessa fundação qual é? Bom, eu sou presidente do conselho.
tá? Executivo. Certo. E nós temos um superintendente que faz a parte, eu falei de conselho executivo, conselho deliberativo. Ah, ok. E nós temos um superintendente que faz a parte executiva. Esse é contratado, esse é remunerado. O nosso conselho não é. E nós não temos remuneração. Ela tem verba própria? Do que ela se sustenta? Ela vive de verba. Tem uma verba consignada em orçamento da prefeitura. Né? A prefeitura então, que nós sustenta. Esse. Mas é uma verba pequena. Acredito. Bom, mas vamos falar verba agora. de manutenção, vamos chamar assim. Vamos falar agora sobre o que nós encontramos lá dentro. Vamos começar assim. Indaiatuba, como nasceu Indaiatuba? Ela foi fundada, foi proclamada, como é que foi? Você sabe que nós estamos fazendo essa pesquisa lá, desde que a fundação existe, é uma preocupação nossa, e dizendo assim, andando para trás, em vez de andar para frente. Sim, lógico. Nós estamos buscando as origens de Indaiatuba. E olha, nós conseguimos muita coisa já hoje, né? Nós temos documento lá de 1740, 1930 mais ou menos, nós já temos informação que podem dizer que Indaiatuba é dessa época. Na verdade, Indaiatuba, dentro da história, vamos chamar assim, ela é de fim do século XVII e início do século XVIII. 1800 e alguma coisa? 1700. 1700, ela já existia, mas não como... Que ano que é considerado o ano de inauguração, vamos dizer assim, que se comemora o aniversário? Como nós não temos uma data precisa. Foi estabelecida uma data. Foi estabelecida uma data, e essa data é a data de quando Indaiatuba foi elevada à freguesia. Freguesia? Ainda no Império, né? Um ato de Dom Pedro I deu condição para Indaiatuba ter 3 vereadores na Câmara de Itu. De Itu? E nós sempre pertencemos à comarca de Itu. Mesmo, e Campinas já era uma cidade, ou não? Como é já, mas nós pertencemos à região ituana mesmo. Ah, não era de Campinas? Indaiatuba era mais ligado a Itu. Então, em 1830 foi criada, Indaiatuba foi elevada à freguesia, dia 9 de dezembro, é a data que se comemora hoje. E junto com a freguesia veio a paróquia, da Candelária. A paróquia? É mesmo. Então, a paróquia tem a mesma idade da freguesia. Que bacana. Então, vamos dizer assim, um marco da cidade é a instalação da paróquia, é isso? Podemos pensar assim. É um ato administrativo do Império, né? Sim. Que existia muito vínculo do Império com a igreja, né? Sim, se confundia, né? É verdade. Essa época, né? Engraçado, sabe quantos habitantes tinha Indaiatuba em 1830? Não imagino. 2040, 2050 habitantes. O município, a sede, o núcleo da cidade aqui tinha 142 pessoas. E tinha também perto de 2.500 escravos. Tinha mais escravos que não constavam da estatística. Tinha mais escravos que habitantes. Da forma que se falava naquele tempo, tem mais escravos que gente. Né? Mas nessa época já não havia sido abolido a escravatura no Brasil? Não, 1930 estava em plena escravatura. Plena escravatura. É verdade, foi 88, né? 88, É mesmo, hein? Puxa, então era uma cidade, vamos dizer assim, era uma área agrícola. Totalmente agrícola. Né? Eu penso que naquele tempo a cidade vivia da cana, né? Cana. Produção de cana. Foi em 88 88 foi a libertação. A Lei Áurea, né? Lei Áurea. A princesa Isabel assinou. O Império estava ativo nessa época, né? O senhor falou que existia 3 vereadores daqui na cidade de Itu. E como era a administração política? Como é que era formado? Existia prefeito? O que era na época? Governador? Não. A figura do prefeito só aparece no século XX. Isso para o Brasil inteiro? O Brasil inteiro. Porque antigamente... E quem era o líder, então? O presidente. Presidente? Então elegia-se uma Câmara, a Câmara elegia o presidente. Esse era o executivo da Câmara. Ele que seria o equivalente ao prefeito. Entendi. Mas ele ficava em Indaiatuba ou lá em Itu? O prefeito aqui em Indaiatuba. Interessante. Veja bem, essa história durou pouco, viu? Porque em 1859, Indaiatuba foi promovida novamente a vila. Vila? E corresponderia ao município hoje. Entendi.
Então era maior, né? Mais do que freguesia. A população Aí, com certeza já teria aumentado. Aí passou até Câmara, os 7 membros. A Câmara tinha 7 membros nesse tempo. Entendi. Então aí começa a ter uma vida um pouquinho mais separada de tua. Não, o vínculo não acabou, mas a vida social mudou um pouquinho, né? Então passou a ser administrada por gente local mesmo, eleitos daqui, né? Porque naquele tempo, quem votava eram chamados cidadãos bons. Ah, é? E o que é um cidadão bom? Quer dizer isso? Não. Que tinha posses. Imaginei. É verdade? Então quem tinha muito escravo já era com certeza uma pessoa... Boa. Boa. Podia ser eleito, podia votar e ser eleito, né? Tinha alguma pessoa de destaque da época aí que o senhor lembra aí? Olha, porque escravo devia ser uma forma de medida de poder da pessoa. Também. Consta a história que tinha fazendeiro aqui, que tinha 700 escravos. Eram fazendas imensas de cana, né? É mesmo? E o número de escravos dava a ideia do poder dessa pessoa, né? Como é que chamava a pessoa que votava? É José Pires de Campos, se não me engano. José Pires de Campos. Chamado Pai Pirá. É? Ele era tão poderoso que o Dom Pedro II chamou ele na corte. Ele não sabe por quê, a história não conta, mas ele fugiu, ele ficou com medo de lá, ele tinha medo, porque ele era muito poderoso. Ficou com medo do fazer algum confisco, alguma coisa. Que ano era isso, mais ou menos? 1800 e bolinha. Alguma coisa. Bacana. Então quer dizer que nessa época começou a se formar a cidade de Indaiatuba, não é isso? Então. Vem a freguesia primeiro, depois vem a vila, que seria o município de hoje, já com Câmara, né? E daí chegamos à República. Entendi. Mudou tudo. Estamos batendo um papo com o senhor Geis, e muito interessante, por sinal. Nós vamos aproveitar e chamar os nossos comerciais e tomar um cafezinho aqui. Obrigado. Até daqui a pouco. Adquira hoje mesmo o DVD Terra Jindaiá. Cenas incríveis, depoimentos de historiadores, curiosidades e fatos que marcaram a história de nossa querida Indaiatuba. Não perca esta super promoção. Por apenas R$ 19,90, você adquire o registro histórico mais completo gravado em DVD. Terra Jindaiá, por apenas R$ 19,90. Faça seu pedido pelo e-mail bonsnegócios@tvindaiá.com.br.